nós vamos falar agora sobre essa questão hídrica. Infelizmente, aí uma crise, muito se fala da maior queda de volume pluviométrico dos últimos 91 anos. Os reflexos já serão sentidos por todos os consumidores. Um aumento na bandeira vermelha, já valendo a partir de julho, houve um aumento de 52% nessa bandeira vermelha. E o Sudeste ainda concentra o volume de perdas de água potável. Para falar conosco sobre esses assuntos, vamos conversar agora com Edson Carlos, o presidente do Instituto Trata Brasil. Olá, Edson. Olá, tudo bem? Uma honra estar falando contigo. Edson, é um assunto recorrente, né? Nós já conversamos sobre esse tema. Houve alguma evolução? Tivemos aquela crise hídrica passada, nós falamos muito a respeito das perdas que são, infelizmente, observadas na rede. O que você pode falar em relação à evolução ou ainda mantemos aí níveis muito altos em relação a perdas no momento aí de uma crise hídrica mesmo? Não, nós pioramos, né? Não houve melhora nenhuma e o Brasil ainda piorou. Naquela época, a gente falava de perdas de água em torno de 37% e hoje nós estamos com 39%, indo para 40%. Quer dizer, mesmo passando as crises hídricas do Sudeste, do Nordeste, a gente não aprendeu, principalmente as empresas operadoras de água e esgoto, que estamos falando de água potável antes de chegar nas nossas casas. Então, são investimentos que precisam ser feitos para poder diminuir com esses vazamentos, com esses combate aos roubos de água, porque isso é a mesma água que a gente tem que buscar na natureza no momento de falta de chuvas, a gente saber que uma parte relevante da água potável que deveria chegar nas casas não chega, significa que a gente está perdendo recurso econômico e está perdendo também água no momento que não deveria. E por que é tão difícil combater isso, ou não é difícil, ou falta de fato aí um empenho por parte das autoridades e também das concessionárias? Então, em todo lugar do mundo, você tem perda de água. Nenhuma tubulação no mundo ela é 100% sem a prova de vazamentos. Mas nos países desenvolvidos, nós falamos de perdas entre 10% e 15%. Então, no Brasil, as empresas deveriam perseguir também esses baixos índices de perda de água, porque, como a gente falou, nós estamos falando de uma água que já foi tratada, está pronta para ser consumida pela população. Então, isso precisa ser investimentos e troca de tubulações muito antigas, tubulações muito velhas que vazam o tempo inteiro, também combate a fraudes, combate a roubo de água, trocar o parque de medidores, nós temos medidores que medem, estão nas casas há 30, 40 anos, já não medem direito a água. Então, são investimentos que precisam ser feitos e fazem parte do serviço de água e de coleta e tratamento de esgoto. Infelizmente, as empresas acabam não fazendo esses investimentos e acabam perdendo esse volume enorme, não só de água, mas também de dinheiro. E para dar uma dimensão, né, para o nosso ouvinte, internauta, né, a região sudeste então concentra, né, essas perdas de água, e os 4 estados eles perdem junto 3,7 mil piscinas olímpicas diariamente, Edson. Isso, o Brasil perde o dobro disso, 7.500 piscinas olímpicas de água potável por dia, metade concentra-se na região sudeste. Claro, é a região mais populosa, é a região que precisa mais água, justamente para abastecer esse volume enorme de pessoas. Já era de se esperar que o sudeste realmente fosse a área que mais perdesse água. Agora, são também concentra as maiores empresas de água e esgoto, as empresas que deveriam investir mais nisso, e a gente vê que mesmo investindo ainda não é suficiente. Então é um apelo que o Trata Brasil faz para que esses investimentos sejam ampliados e rapidamente, porque as crises hídricas vieram para ficar. Isso até, se a gente pensar 10 anos atrás, não se falava, e hoje, agora a cada 2, 3 anos, a gente começa a falar de novo em falta de chuvas. Então isso não pode ser mais adiado. Edson, até nessa linha que você falou, eu queria te perguntar de fato, né? Nós temos visões aí catastróficas, inclusive em relação às mudanças climáticas, seus efeitos. De fato, a situação vem piorando mesmo. Sim, vem piorando. A gente vem conversando, a gente fez um estudo, o Trata Brasil fez um estudo ano passado sobre a demanda de água, quanto que a gente vai precisar de água só para consumo humano, e a gente viu que até 2040 os cenários são assim complexos mesmo. A gente pode aumentar entre 25% e 40% a necessidade de água
só para consumo humano, isso por conta do aumento da temperatura, por conta do aumento do crescimento da população. Então, vai demandar mais água. Então, isso nós conversamos com vários especialistas, climatologistas, pessoas que lidam no dia a dia, e todos são unânimes de que cada vez mais fica mais difícil prever o próximo regime de chuvas. Então, a gente vinha, se você lembrar, a gente vinha de quase 80 anos de registros pluviométricos aqui no Sudeste, o que nos dava uma certa tranquilidade. Quer dizer, isso não dá mais, olhar o passado não mais nos dá condição de prever o futuro. Então, nós temos que trabalhar com mais tecnologias para conservar a água, mais campanhas de bom uso da água para as pessoas, educação ambiental na escola. Então, nós precisamos fazer muitas ações ao mesmo tempo, porque a gente já não consegue prever mais o que vai acontecer nos próximos anos em termos de chuva. Exatamente, Edson. Ainda nessa linha, você acha que os governos precisam voltar a investir? A gente sabe que vivemos aí uma pandemia de Covid-19 e até por isso a questão de higiene é tão importante também. É voltar a investir em campanhas educativas, uso consciente. A gente observa ainda, por mais que os meios de comunicação informem, olha, é a maior crise, 91 anos, sobe a luz, vai porque não tem água na represa. A gente observa ainda gente lavando o carro como se nada tivesse acontecendo, varrendo a rua com o esguicho lá. O governo precisa também investir mais nisso. Sim, exatamente. Essas campanhas elas têm que ser permanentes, porque nós aprendemos na escola desde pequenos, nos passam uma ideia de que o planeta é o planeta água, realmente é, e o Brasil é um país abençoado por ter muita água. O problema é que a gente está numa região, quando a gente fala do Sudeste, nós estamos numa região que tem muita gente. Quando a gente faz o cálculo de quanta água nós temos reservada aqui na região Sudeste versus a quantidade de pessoas que a gente tem, é muito pouca água. A gente não percebe porque esses reservatórios eles mantêm as cidades abastecidas. No verão chove bastante, acumula, e no inverno a gente vai usando. Então, a gente não percebe. E se a gente não for lembrado toda hora disso, a gente anda de carro, vê um rio aqui, vê uma lagoa ali, um reservatório, a gente acha que tem água sobrando, e não tem. Isso precisa ser falado constantemente, principalmente nas escolas. Senão a gente vai continuar crescendo como adultos irresponsáveis com relação ao uso da água. Nós agradecemos a participação do presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, conversando conosco aí desse dado extremamente preocupante: perdas de água em plena crise hídrica. Os 4 estados do Sudeste perdem juntos 3,7 mil piscinas olímpicas diariamente, infelizmente. Edson, muito obrigado, boa tarde. Obrigado, sempre uma honra do Trata Brasil. Muito obrigado.